Gente, acabou a aula. Teve a quebra da Bolsa de Nova York. Acabou. Gente, infelizmente, esqueci de gravar, olha. Que merda. Mas enfim, eu tô gravando aqui só para avisar. Mentira, gente, vai, vamos começar. Vamos começar que a gente não tinha terminado stalinismo, tá bom? Vai ser rapidinho aqui, até porque a gente já tem muito tempo. Mas enfim, para vocês se lembrarem, né? O Lenin morre, não deixa um sucessor claro. Então, tava uma briga entre várias figuras, né, da política russa, alguns que vocês nunca ouviram o nome, Kamenev, Zinonev, whatever, e tudo mais. Os dois grandes rivais aqui eram o Trotsky e o Stalin. Eu acho que eu não cheguei a falar na última aula para vocês do testamento do Lenin. Não, né? Eu revi a gravação, eu esqueci. Não falei, né? Não. Bom, vou Testamento do considerar que Lenin. eu... então, antes do Lenin morrer, um pouquinho antes, ele deixa uma carta. E ele fala, tipo assim, das principais figuras russas, de liderança das figuras russas, né? E aí ele escreve um por um. Quando chega no Trotsky, ele elogia muito, que ele era muito erudito e tudo mais, essas coisas, mas que não achava que ele ia ser um líder bom. E do Stalin, ele é muito enfático, né? Retirem essa pessoa do poder o mais rápido possível. Isso é real, ele fala, ele deixa no testamento dele. É quando ele morre, o Stalin meio que, tipo assim, já tinha uma influência muito grande na União Soviética, ele abafa esse testamento, entendeu? Para se consolidar no poder. Então vocês veem como realmente não tinha um sucessor para o Lenin muito claro, porque ele realmente, ele tipo, falava no testamento, não tinha ninguém que ele só elogiava ou que ele achava que seria um bom líder para a União Soviética. Aquele derrame que ele teve foi realmente uma eventualidade, gente. Ele esperava, o menininho morreu e foi isso. Mas, enfim, não tinha. Você não tinha. Tinha uma disputa bem grande entre o Stalin e o Trotsky. O Stalin acabou ganhando. Assume o poder. O Trotsky fica um tempo na União Soviética, mas eventualmente ele é perseguido, expulso do Partido Comunista. Vai para a França, expulso de novo. Aí vai para o México. O México tinha acabado de ter a Revolução Zapatista. Vocês não estudam isso comigo, porque é as Américas, né? Vocês vão ver com a Cami. Mas era um país bem revolucionário, bem social-democrata, essas coisas. Aí o Trotsky foge para lá, conhece a Frida Kahlo, eles são amigos próximos, até que ele é assassinado em 1940, a mando do Stalin, tá bom? Para eliminar a famosa concorrência. Gente, o stalinismo, o que vocês precisam saber na realidade, é que ele foi marcado por um desenvolvimento muito grande da indústria soviética. Não qualquer indústria, mais especificamente a indústria pesada, que faz maquinário, esse tipo de coisa. A partir de um negocinho chamado planos quinquenais, ou quinquenais. O primeiro deles foi em 1929, tá bom? Foram vários, mas encurtando muito a história, são planos econômicos, como o próprio nome diz, quinquenais, de 5 em 5 anos. Coisa interessante, que a gente vai ver inclusive hoje, que é uma diferença muito grande entre a economia da União Soviética e do resto do mundo, que a economia da União Soviética é chamada planificada, no sentido que os governantes planejam como ela vai ser. O Estado, como tem uma máxima intervenção na economia, ele consegue decidir o que ele vai melhorar, o que não vai, o que vai desenvolver, como vai desenvolver, em que período vai ser desenvolvido. O liberalismo não é assim. O liberalismo do Estado interfere muito pouco e fala, ó, se vira no mercado, basicamente. Então, esses planos quinquenais do stalinismo vão desenvolver muito a indústria pesada, tá bom? Na Segunda Guerra Mundial isso fica bem mais evidente, né? Produção de arma, de tanque, de maquinário, esse tipo de coisa. Quando termina a guerra também, produzir uns trecão para tentar absorver a crise gerada pela guerra. Detalhes, a gente vê com mais calma durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Durante o período do Stalin, terra coletivizada, aquela coisa que o Lenin fez, né, da nova política econômica, da NEP, de abrir um pouquinho para o capitalismo, para o país se reerguer, o Stalin reverte tudo, tá bom? Então agora a gente tem a fase da ditadura do proletariado, lembram? Marxismo? Aquela fase intermediária, então a terra é coletivizada, propriedade privada em geral é abolida, sem o desenvolvimento da indústria, está caminhando a União Soviética realmente para se tornar aquilo que a gente viu pós Segunda Guerra Mundial, aquela potência, tá bom? Lembrando que o Stalin fica um belo de um tempo aí no poder, 1927 até 1953, quando ele vem a falecer.
Também o stalinismo é marcado por uma coisa que a gente chama de violência, né? O grande terror stalinista, ou os grandes expurgos. Vocês não tem problema, os nomes são iguais. Basicamente, gente, esse processo de coletivização que o Stalin fez aqui, ó, que ele coletivizou terras, esse tipo de coisa, foi muito duro para a imagem dele. O Lenin tinha feito a nova política econômica, aqui, ó, cadê? Aboliu o confisco de alimentos, parou momentaneamente a reforma agrária, o Stalin volta com isso. Isso gera um atrito muito grande para os camponeses, tá bom? Eles nunca queriam isso. Eles queriam uma reforma agrária, mas não uma coletivização das terras. Porque. Muito simples, né, gente? Você não tem. Isso é verdade. Eu estou falando por detalhes para vocês. Mas a produção alimentar da União Soviética ela cai muito depois da coletivização das terras. Não estou falando se é certo ou se é errado, estou constatando um fato, tá bom? Por N motivos, mas um dos motivos principais é que não tinha muito incentivo para os trabalhadores produzirem mais ou mais, porque no final das contas a cota que eles iam ganhar é idêntica, tá bom? O Estado literalmente pegava toda a produção agrícola e dividia mais ou menos igualmente entre os trabalhadores. Então, se você trabalhasse mais na sua lavoura ou menos, no final das contas você ia ganhar mais ou menos a mesma quantidade, entendeu? Então não tinha um incentivo muito grande para você trabalhar muito. E aí esses camponeses iriam reter um pouco da produção para si. Só que o Stalin não deixou. Ele coletivizou. E aí isso gerou um abalo muito grande para a imagem dele. Para contornar essa imagem, né, o Stalin vai fazer Stalin coisas, finalmente, né? O grande terror, a época dos expurgos, então, perseguição de qualquer opositor político, qualquer figura que representasse ameaça para ele. Isso incluía desde o coitado do camponês até membros da elite, né, da inteligência russa, soviética, no caso, né? Então, gente do Partido Comunista, uns bambambãs, manda-chuva da vida política da União Soviética, e inclusive também perseguiu muitos militares, generais de alta patente. Guardem essa informação, isso é muito importante durante a Segunda Guerra Mundial. A gente tem, nessa época de perseguição, né, os chamados processos de Moscou, que eram tribunais basicamente organizados pelo Estado. Então, basicamente era o seguinte: você tinha alguém que o Stalin queria perseguir, ele não ia lá e mandava o cara para cadeia para apodrecer. Às vezes sim. Só que normalmente ele tentava dar um ar de legalidade. Então, ele organizava esses tribunais, os processos de Moscou, que eram fajutos, tribunais fajutos, e que a pessoa só era condenada. Ela ia lá, era condenada por um crime que ela normalmente nunca tinha cometido e é isto. Aí, nesse período, a gente tem intenso uso de propaganda, né, por parte do governo. Teve até aquele Photoshop, aquela imagem famosa, né? Deixa eu ver se eu acho. As maritaca aqui. Enfim, como sempre. Aqui, gente. Cadê o menino? Ó, o Stalin se colocava nas imagens, às vezes retirava o Trotsky, era umas coisas meio malucas, assim, entendeu? Então, o início do Photoshop, a blogueirinha do Instagram, surgiu aí, finalmente. Uma espionagem muito ativa por parte do governo, tá bom? Não era KGB ainda. Sei que quando a gente pensa na União Soviética, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é KGB, mas não era KGB ainda. Era Tcheca. Não riam desse nome. Vocês são adultos. Tá bom, só um pouquinho. Até aqui vocês podem rir. E a gente tem a exaltação do governo em todas as áreas, na música, na literatura, nas artes plásticas, etc. Isso é chamado do realismo soviético. Eu coloquei esse último tópico só de detalhe. Então, o realismo soviético, gente, é isso. É a arte, no geral, ser voltada para exaltar o governo, o proletariado, essas coisas. Tá bom? Tinha mais alguma coisa que eu ia falar? Gente, apesar de todas as merdas, né? Stalinismo foi um período que a União Soviética mais ou menos desenvolveu, principalmente na parte da indústria, mas a qualidade de vida dos cidadãos ficou muito baixa. Quem vai aumentar a qualidade de vida é o Khrushchev depois, tá bom? Tiveram as fomes na Ucrânia, que alguns historiadores colocam até como genocídio, né, chamado Holodomor. Não tem muita comprovação, não tem nada que, tipo, mostre explicitamente se, tipo, só detalhe, gente, pelo amor de Deus, detalhes, detalhes, detalhes. Tiveram algumas ondas de fome muito grandes na Ucrânia, 1935 até 1937. Muita gente morreu, mais do que na Guerra Civil. Alguns historiadores colocam que essa onda de fome foi proposital, porque a Ucrânia sempre foi muito rebelde.
Aí o governo ativamente deixou de mandar alimentos para lá. Não tem muita comprovação que o governo fez isso propositalmente. Provavelmente a onda de fome só aconteceu porque na União Soviética a produção de comida deles era terrível. E aí, enfim, aconteceu no final das contas. Mas as pessoas morreram, tá bom? Essa fome aconteceu. Tem um povo meio tentando as ideias que fala que não, isso aí é uma invenção, mas não, as pessoas morreram, tá? Muita gente morreu, inclusive, dessas ondas de fome na época do stalinismo. Foi mais de uma. Alguma dúvida, gente? Não mesmo? Sério? Eu acabei de falar um monte de coisa. Tá bom. O governo era concentrado, né? Não era aberto para outras potências, não, né? A União Soviética não era fechadona. Tá bom. Ela vai ficar aberta quando? Na época do Gorbachev, né? Tá. Em 1989. Beleza, beleza. Eu penso vai sempre abrindo, né? nesses É um planos processo. quinquenais, eu penso naqueles planos do Brasil, sabe? Dos 50 anos em 5. Do JK. Sim. Tipo, é interessante você pensar na questão do planejamento, né? Mas é diferente. O JK não tinha sombra do poder que o Stalin tinha. Não tô nem falando de autoritário. Tô falando de poder mexer na economia. Stalin falava, olha só, seguinte, trator, vamos produzir trator. O JK não podia fazer isso, entendeu? Tipo, ele não tinha esse poder todo. Edu, o período do Grande Terror foi 1930, é prolongado na realidade. Fica muito ruim a partir de 1930, dá uma estabilizada em 1937, pós Primeira Fome da Ucrânia, piora de vez na Segunda Guerra Mundial. Mas aí guerra é guerra, sempre fica mais autoritário, enfim. E o Stalin, pro fim da vida, ele tava piradão das ideias, mas é porque tava velho, sendo sincero, tava meio caduco já. O terror nunca acaba, viu, gente? Sendo sincero. Tem um período mais agudo, mas é contínuo. Tá bom? Então tá bom. Ninguém falou mais nadinha. Se tiver mais alguma dúvida, mande no chat. Vamos para a crise de 29. Tem que horas vai essa aula mesmo? 9h30, né? Acho que é. Ih, rapaz. Vai ficar para a próxima aula, para variar. Mas enfim, próxima aula tem 1 hora. É um pouquinho mais tranquilo. Não é não, é da Camis, acho que é segunda. Não, segunda é minha. Da Cami foi semana passada. Eu acho. Enfim, gente, whatever. Vamos continuar aqui. Para não perder muito tempo. Crise de 29. Normalmente é uma coisa muito interessante, porque não é um assunto muito difícil, mas pelo menos eu, quando eu estava no ensino médio, passou muito batido para mim. Porque, crise de 29, foda-se, o mundo está em crise, tem o New Deal e acabou. E é isso daí. E aí a gente não entende como aconteceu a crise mesmo, por que ela aconteceu. Isso não vai rolar nessa aula, tá? Então, eu vou passar primeiro, como sempre, um contexto histórico para vocês, como estava os Estados Unidos antes da crise, por que a crise aconteceu e consequências dela. Tá bom, gente? A minha ideia é que vocês saiam daqui entendendo mais ou menos do porquê ela aconteceu. Óbvio, tudo certinho, vocês têm que fazer fé, economia e tudo mais, mas um grosso aqui dá para ter, tá bom? Pós Primeira Guerra Mundial. Eu disse isso para vocês no finalzinho, né, da nossa aula, quando a gente foi ver tratados de Versalhes, esse tipo de coisa, mas eu vou repetir aqui. A gente tem a consolidação dos Estados Unidos como potência hegemônica do mundo. Ainda não era aquela imensa potência que seria pós Segunda Guerra Mundial. Que isso acontece de novo, né? Mas você já tinha um deslocamento do eixo do poder da Europa para a América, para o norte da América, para os United States of America, tá bom? Para falar igual eles falam. Isso por N motivos, né, gente? Os Estados Unidos ganhou só com a guerra, né? Emprestou um crédito aí bilionário, sei lá, para a Inglaterra, para a França, não foi atacado diretamente no seu território, esse tipo de coisa. E é uma situação muito interessante. Ao passo que os Estados Unidos era o grande credor da Europa durante a Primeira Guerra Mundial, emprestando dinheiro para as potências comprarem armas, munição, suprimentos, esse tipo de treco. Meu cabelo tá rebelde hoje, hein? Nossa Senhora. Ele também virou credor quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os países estavam destruídos. Até quem ganhou estava fodido. A França estava passando um momento muito difícil, a Inglaterra, e etc. A Europa inteira estava em frangalhos, estava arrasada com a Primeira Guerra Mundial. Quem não estava? Estados Unidos. Olha a coincidência. Aí começou a emprestar dinheiro novamente para a Europa, para ela se reerguer. O país que mais precisava desse auxílio era a Alemanha. Tá bom? Lembre-se disso.
Então, basicamente era isso. Os Estados Unidos estava o quê? Farmando dinheiro infinito. Não tinha sido destruído pela Primeira Guerra Mundial, muito pelo contrário, tinha enriquecido com ela. E agora, pós-Primeira Guerra, também estava ganhando dinheiro lazarento dos países da Europa. É nesse cenário que a gente tem um dos momentos mais efervescentes dos Estados Unidos, que são chamados os loucos anos 20, ou Roar 20s, para quem quer falar em 20s, né? 20s, ou alguma coisa assim. The Beatles. Do jeito que eles falam. Nossa, não, The Beatles é muito amaldiçoado. Você nunca mais fale isso na sua vida, por favor, tá bom? Nossa Senhora, enfim. O que eu ia falar? Jesus, até me perdi aqui no personagem. The Beatles, tá, gente? Por favor. Tô brincando, tô enchendo o saco. Lembrei que esses loucos anos 20 é uma demonstração na cultura de como a sociedade estadunidense estava muito animada, estava muito otimista. Então você tem uma efervescência, olha que palavra chique, cultural, muito grande. É a época que se consolida o cinema, o jazz, as músicas, aquele negócio. Aí vocês estão vendo o Louis Armstrong. Eu lembro na aula do ano passado que eu falei Neil Armstrong. Eu sou um idiota, um astronauta. Só confundi a pessoa. Na época do jazz, aí começou o blues, e isso tem um desenvolvimento, uma cultura muito grande, e um otimismo muito grande. Isso representava um período que os Estados Unidos estava muito bem, economicamente falando. Ele aparentemente não ia parar de crescer, estava tudo voando, a população estava enriquecendo, no geral, e aí você tem todo esse movimento aí artístico, cultural, muito importante para a história dos Estados Unidos. Além disso, a gente tem a consolidação do American Way of Life, né? Que a gente conhece tão bem, que é aquela ideia de o consumo traz felicidade. Por quê? Eu acabei de falar, né? Movimento muito bom da economia dos Estados Unidos, população começa a enriquecer, principalmente a classe média, e aí agora essas pessoas têm dinheiro para consumir o que não podiam consumir até pouco tempo atrás, tá bom? E aí a propaganda, as marcas e tudo mais tentam vender a ideia que o sucesso está atrelado ao quanto você consome. Então, propaganda de carro normalmente mostrava a família feliz. Olha a família feliz, o meu carrinho, você precisa de carros, esse tipo de coisa. E tudo isso aumentava cada vez mais e mais o consumo. Era uma época, o pós-guerra nos Estados Unidos, era uma época de muito otimismo, tá bom? E de uma economia muito bem desenvolvida. Até que deu merda. Não coloquei a imagem certinha. Que saco. Gente, esse é o Capitólio, mas não devia ser o Capitólio, a imagem do slide. Enfim, alguma dúvida? É American Way of Life. O jeito americano de viver, Tá American Way certo of que eu Life. escrevi. Tá. Eu tava escrevendo American Dream. Gente, eu não coloquei inglês por mero capricho, tá? Porque aparece em inglês nas provas, tá? Porque é uma expressão. Sim. Tá bom? Então tá bom. Se pá, dá pra terminar hoje. Vazou o Edu Baba-Ovo. Ele é mó baba-ovo. Fala aí então pro seu amiguinho Biden sobre o Talibã. Ridículo esse Biden. Vocês são muito, muito malas. Só porque eu critiquei o Stalin, tá? Os comunistas, é por causa de você que o Brasil tá nessa situação. Comunista. Tá legal? Os comunistas infiltrados no Fórum de São Paulo. Mentira, gente, vamos lá, vamos voltar aí. Só que uma hora essa situação aí de boa economia e tudo mais virou um probleminha, né? A gente teve... Nossa, essa imagem tá me incomodando muito, gente, esse Capitólio, mas enfim. Era para ser uma fábrica, tá? Então imagina aí foda-se, eu vou pegar... não vou pegar não, porque eu não vou conseguir. Eu sou burro. Mas me perdi. Olha que beleza. Enfim, gente, essa situação econômica pujante do início início dos anos 20, do pós-guerra, não durou para sempre. A política econômica que dominava os Estados Unidos nesse período era de liberalismo econômico. E se a gente acabou de ver a União Soviética, que planejava até os fios de cabelo do que ia acontecer na economia do país, a chamada economia planificada, aqui no liberalismo é exatamente o contrário. O Estado interfere o mínimo na economia. Aquela coisa que a gente já viu. Adam Smith, A Riqueza das Nações, né? Liberalismo vem contra o mercantilismo, que fala que o Estado tem que se autorregular. Sabe aquele seu amigo ANCAP? É quase aquilo. Quase aquilo, tá bom? Que a mão invisível do mercado vai regular as coisas. É isso. O Estado não interfere na economia,
de jeito nenhum, deixa ela se desenvolver, e aí, teoricamente, a economia nunca iria parar de crescer se você deixar ela mexendo aí, ela se desenvolvendo. Estados Unidos você tinha muito oligopólio, tá bom? Lembrando, gente, vamos lá, o que é monopólio? Eu já falei para vocês, na época lá do mercantilismo, mas o que é monopólio? Uma pergunta. Alguém fala aí, manda no chat. É uma pergunta, o que é Monopólio monopólio? não é uma indústria zona que pega tudo? Monopoliza. Você pega tudo? Pega O que você quer tudo, dizer pega com isso? tudo. O que você quer dizer com isso? É sobre isso, Samuel. Controle total sobre algo. Mais ou menos isso, gente. É a própria Exatamente. Disney. Você tá falando da Disney. O Léo... Não, a Disney é uma puta empresa, mas não é um monopólio. Monopólio é só quando você pode fazer determinada atividade econômica. Só quando uma empresa pode fazer. Então, imaginemos que o Brasil, não lembro nenhum exemplo disso de cabeça, mas imaginemos que a gente só tenha Petrobras. E a Venezuela. A companhia venezuelana estatal de petróleo, só ela pode extrair petróleo na Venezuela. Monopólio. Entendeu? É só quando uma única empresa pode fazer determinada atividade econômica. É como se chegasse para a Samsung e falar, olha, Samsung, só você vende celular e fabrica. Entenderam? Oligopólio é parecido, mas é diferente. Senão o nome seria, afinal de contas, monopólio, né? Oligopólio vem de oligarquia, de poucos. Então é quando poucas entidades, poucas empresas dominam boa parte do mercado. Tá bom? Isso era muito comum nos Estados Unidos dessa época. Muito comum mesmo. Então, se quase qualquer setor que vocês peguem, de indústria, de carro, de bens de consumo e tudo mais, você não tinha um monopólio, mas eram pouquíssimas indústrias que dominavam todo o mercado. 3, 4, entenderam? Essa era a época dos holdings, a época do cartel e tudo mais, que eu não vou falar para vocês, só coloquei aqui no nome, porque vocês veem isso em geografia, inclusive, eu acho, o material do ângulo. Eu lembro que eu vim de geografia, esse treco. E nós, we don't have time, brother. Holdings são empresas que dominam os Estados Unidos? Não. Isso é oligopólio. Holding é outro treco. Eu não vou falar de verdade porque a gente tem tempo, gente. Senão eu ia passar muito tempo aqui explicando a diferença entre hold, cartel, essas coisas. Mas, tipo, enfim, é outro rolê completamente diferente. Então, nesse cenário de oligopólio, dominando boa parte do mercado, liberalismo econômico, que achava que a economia ia sempre crescer se você não intervisse, irmão, produção industrial comia solta. Mas solta mesmo. É a chamada época da produção em massa, que a gente viu, né, na segunda Revolução Industrial. Que eu já disse para vocês essa frase, mas eu vou repetir. Henry Ford, que ele é belo de um filho da puta, mas enfim, é antissemita. Mas Henry Ford, o fundador da Ford, tinha uma frase bem interessante sobre o jeito que ele tocava os negócios dele. Ele falava, um Ford pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Aí você fala, o velho endoidou. E realmente era doido, gente, era antissemita. Mas não, ele não tinha endoidado. Nesse sentido. Na parte antissemita ele era bem maluquinho mesmo. Mas o que ele queria dizer com essa frase, um Ford pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Mas que esquizofrenia é essa? Se é preto, não pode ser de qualquer cor. É porque, gente, a tinta preta secava mais rápido. Então, quase todo Ford era preto. Por quê? Porque a gente está na época da produção em massa. Você tem que produzir o mais rápido possível. E se você pintar os carros tudo de preto, a tinta seca mais rápido. Se seca mais rápido, você vende mais rápido. Então, para vocês verem como é que estava foda nessa época. Como é que a produção estava grande nessa época. E no início, a população absorvia. Por quê? Porque Estados Unidos, a população tinha se enriquecido, tá bom? A classe média enriqueceu, ela aumentou. Então, a população podia absorver essa produção em massa. Podia comprar. Além disso, outros lugares do mundo, a Europa. A Europa tinha fábrica de carro? Tinha, mas estava destruída por causa da guerra. A Europa tinha fábrica de bem de consumo? Tinha, mas estava destruída por causa da guerra. Então, os Estados Unidos também exportava muito. Esse excedente de produção, ele mandava para outros lugares. E, no final das contas, a economia ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo. Até que parou de crescer. Por que parou de crescer? Vamos lá, fazer uma pergunta aí. Para quem quer responder? Theo, tu pode responder ou não? Não é uma pergunta, tipo, é uma pergunta de boa, é uma pergunta de boa. Tu gosta de quê? Tu gosta de uma blusinha da Renner e tudo mais? Altos modelo? Muito bom? Ah, eu gosto.
Então, eu também gosto bastante. Você compraria uma blusinha agora? Se eu tivesse dinheiro, Tá, se tivesse dinheiro, tá. E 5? se eu tivesse dinheiro e elas fossem diferentes uma da outra, Tá, e 15? E 100? E 1000? aí você já extrapolou, né? Eu já extrapolei. Por quê? Porque a gente compra, a gente consome. Se a gente tem dinheiro, a gente naturalmente compra, a gente naturalmente consome, mas tudo tem um limite. Você não vai ter 29 carros na tua garagem, a não ser que seja um sommelier de carro, não sei o nome certo para isso. Mas enfim. O que eu tô falando é que chega um ponto que acontece um fenômeno interessante, chamado saturação do mercado. O mercado fica saturado. No sentido que as pessoas têm dinheiro para comprar, mas elas não compram. Por quê? Porque elas não precisam. Porque chega um ponto que elas já compraram tudo que elas queriam. Tá bom? Era isso que os Estados Unidos estava passando um pouquinho antes da crise de 29. Então, toda essa produção industrial que estava sobre tudo mais, ela não conseguia mais absorver. Por quê? Porque o povo já tinha geladeira, já tinha carro, já tinha uma casa, já tinha bem de consumo, já tinha tudo. Pra que eu vou comprar? Não tem sentido, entendeu? Peraí que mandaram coisa no chat. Edu anticapitalista, não quer comprar. Gente, mas é o seguinte, vocês decidem. Ou eu sou babá-ovo dos Estados Unidos, ou eu sou anticapitalista. Essa coisa meio esquizofrenia aí tá ficando complicado, tá bom? Então, difícil. Brincando. Era isso que os Estados Unidos estava começando a passar. O mercado interno estava ficando saturado. As pessoas estavam parando de comprar. Porque tinham empobrecido? Não. Porque não tinham condições? Não. Porque não precisavam mais. Tá bom? E aí, além disso, lembra que eu falei que os Estados Unidos exportavam muito para a Europa? Porque a indústria europeia estava destruída? Então, chegou uma hora que ela deixou de estar destruída. A Europa se reergueu, economicamente falando. As indústrias de Londres, de Paris, de Berlim começaram a funcionar de novo. E aí, a própria indústria inglesa vai abastecer a Inglaterra, a própria indústria francesa vai abastecer a França. E aí você não precisa comprar dos Estados Unidos. Então, o mercado interno dos Estados Unidos fica saturado. E a Europa começa a se reerguer. Para onde que os Estados Unidos vai mandar o seu excedente industrial? Não manda. Começa a gerar estoque, gente. Então, carro começa a sobrar, geladeira começa a sobrar, bens de consumo começam a sobrar, porque não tem para onde vender, tá bom? Naturalmente, vocês aí, pessoas que temos o mínimo de noção, 2 neurônios na cabeça, o que a gente pensa? Se nós somos industriais, vamos diminuir o ritmo da produção. Porque senão vai sobrar e a gente vai perder dinheiro. Só que nessa época, olha a política econômica que dominava, o liberalismo, e não o neoliberalismo, liberalismo raiz mesmo. E você tinha uma crença mesmo, no sentido acadêmico, academicamente falando. Peraí, falei a frase errada. Você tinha uma crença, academicamente falando, que eu já disse para vocês, que não existe crise. Se você deixar o mercado correr solto, ele sempre vai crescer. A economia sempre vai aumentar, ela sempre vai se desenvolver. Então não tem problema que você continue produzindo em massa, porque alguma hora a economia vai crescer e esse excedente de produção vai ser absorvido. Abemos crise de 29, tá bom? Alguma dúvida, gente? Tudo suave mesmo? Vocês estão entendendo mesmo? É a parte econômica, é meio abstrata. Vai começar a ficar abstrata agora, por causa desse Beleza, treco então. da bolsa. Não, agora vai ficar verdadeiramente abstrato. Gente, já fiz a pergunta para até vou perguntar para. É que, gente, eu não sei quem tá de câmera aberta ou não, eu tenho certeza que, tipo, pode responder. Quem tá de câmera fechada é por isso que eu me pergunto, né? Porque eu não odeio vocês, tá? Amo vocês, inclusive. Léo, pergunta vai para você agora. Cara, eu tenho um investimento, eu tenho um mato econômico que só cresce. Só cresce. Sempre dá lucro, sempre dá lucro. O que você faz com isso? Você investe mais, né? Para ver se dá mais lucro. Obviamente. Gente, se eu tenho uma atividade econômica que eu sei que sempre vai crescer, eu não sei o que vocês fazem, eu sei o que eu faço. Eu invisto todo o dinheiro que eu tiver nesse negócio. Porque se ele sempre vai crescer, meu dinheiro sempre vai valorizar. Vocês concordam comigo? Então, eu pego literalmente tudo que eu tenho, boto nesse negócio para ele valorizar e eu ganhar mais dinheiro. É assim que funciona.
E era assim que estava a mentalidade dos Estados Unidos. Acabei de dizer para vocês, liberalismo econômico selvagem, aquele raiz do Adam Smith, acreditava, deixe o mercado sem regulação, ou com o mínimo de regulação possível, que a economia sempre vai crescer. E um dos setores que o povo mais gostava de fuxicar era o mercado de ações. Gente, mercado de ação é assim, é aquele negócio, né? Tipo, só falando e tal, porque eu não sei, tipo, todo mundo sabe, uma ação. Ação é muito abstrato. Eu não sabia, pelo menos. Quando eu estava no ensino médio, eu quero falar. Você pode comprar ação de empresa, gente. É basicamente uma microparticipação nessa empresa. Então, quando você compra ação da Microsoft, da Google, da Apple, você está meio que comprando uma porcentagem daquela empresa. Obviamente, você, com seus R$ 50 que você ganhou de aniversário da sua avó, você vai comprar 0,0000000% da Microsoft. Entendeu? 0,0001% da Apple. Mas a lógica é a seguinte: a Microsoft valorizou, tu ganha dinheiro. A Apple valorizou, tu ganha dinheiro. E o povo comprava muito no mercado de ação nessa época. Comprava muito ações. Qual que é o problema? Qual que é o rolê? Qual que é o detalhe aqui? Gente, quando você vai no banco, humilhado, triste, puta que pariu, meu limite estourou. Não consigo mais, meu limite é R$ 150, porque eu não tenho renda, tenho que ir no banco agora resolver essas coisas. Você vai lá, humilhado no banco, conversar com o banco. Banqueiro, eu preciso de um empréstimo. Por quê? Porque fiquei a humilhação, né? Capitalismo é foda, é complicado. Preciso aí de ir no banco, preciso de um dinheirinho. Gente, querendo ou não, quando você vai no banco pedir um empréstimo é uma promessa. Você está prometendo alguma coisa. Olha, banco, eu não tenho dinheiro agora. Eu quero pegar dinheiro para fazer X coisa. Depois que eu fazer essa X coisa, eu te prometo que eu vou ter dinheiro e que eu vou te pagar. Obviamente, se você não pagar o banco, ele vai penhorar teus bens, alguma coisa assim. E se você tiver pegado dinheiro com as pessoas erradas, você vai quebrar suas pernas. Literalmente, vão quebrar tua perna, vão te matar. Não peguem dinheiro com a agiota, tá bom? Mas empréstimo é uma promessa. A priori é uma promessa. Você está pegando dinheiro, você está prometendo que você vai pagar no futuro. Por que eu estou falando tudo isso? É tão abstrato assim. Porque tudo isso está ligado com os Estados Unidos. As pessoas pegavam dinheiro emprestado dos bancos para ou comprarem coisas, tipo carro, esse negócio e tudo mais, e quando o mercado ficou saturado, pegavam empréstimos para investir no mercado de ação. E aí você tem uma situação bizarríssima, pré-crise de 29, em que a grande parte do dinheiro, dos dólares que estavam circulando nos Estados Unidos eram de empréstimo. Aí vocês pensam, foda-se, o que isso quer dizer? Quer dizer que tinha mais gente prometendo que ia pagar do que realmente pagando. Tinha mais gente contraindo empréstimo do que realmente adimplindo empréstimo. E isso gera um problema filho da puta, gente. Era uma bolha que em uma hora ia estourar. Ainda está abstrato para vocês? Vamos lá. Acabei de dizer. Se você tem um mercado que, teoricamente, sempre vai crescer, as pessoas vão investir todo o dinheiro que elas têm nesse mercado. Por quê? Porque sempre vai crescer, sempre vai gerar lucro. Era assim que o mercado de ações era visto. Ele era visto como gerava dinheiro fácil. Por quê? Porque sempre vai crescer, sempre vai crescer, sempre vai valorizar. Sempre vai valorizar, eu sempre vou ganhar dinheiro. E aí o povo fazia empréstimo com os bancos para investir nesse mercado de ação. Porque, teoricamente, ele sempre aumentasse, sempre ia ter um lucro garantido. Então, as pessoas iam lá no banco, se endividavam, usavam o dinheiro dessa dívida para investir no mercado de ação. Portanto, e agora que vem o insight da aula, e a gente vai acabar nesse slide de aula, que é o mais longo, depois é super suave. Portanto, gente, o mercado de ações dos Estados Unidos nesse período aumentava. As empresas valorizavam. Então, não existia nessa época, mas vamos supor, se a Microsoft existisse, vamos pegar a Ford. A Ford, as ações da Ford, a Ford enquanto empresa, valorizava. Mas ela não valorizava porque, não sei, porque ela desenvolveu um carro muito foda, um carro novo muito bom. Ela não valorizava porque ela está dominando o mercado. Ela não valorizava
Porque ela descobriu uma nova tecnologia. Ela valorizava única e exclusivamente porque mais pessoas compravam suas ações. Quando uma ação sobe de valor, gente, eu estou olhando para vocês para ver se tem carinhas confusas. Quando uma ação sobe de valor, normalmente tem motivo. A Apple lança um novo iPhone, sobe o valor. A Microsoft descobre uma nova tecnologia, sobe o valor. Tem um motivo para essa valorização acontecer, para esse crescimento acontecer. Tem um motivo físico não necessariamente físico, mas tem um motivo muito bom. Essa valorização acontece porque a empresa agregou valor a si, porque ela fez alguma coisa que fez ela ter mais valor. Ou desenvolveu uma tecnologia, ou chegou em um novo mercado, ou lançou um novo produto, alguma coisa assim. Essa não era a situação dos Estados Unidos. As ações aumentavam de valor não porque as empresas tinham descoberto alguma coisa nova, mas porque todo mundo investia em ação. Todo mundo pegava empréstimo para investir em ação. Então, o crescimento, por mais que ele acontecesse, ele não era natural. Ele não estava acontecendo por causa que as empresas estavam se valorizando, mas só porque as pessoas estavam investindo. E por que investiam? Porque, afinal de contas, a economia sempre vai crescer. E se ela sempre vai crescer, eu posso investir meu dinheiro no mercado de ação. Aí você tem pessoas paupérrimas pegando empréstimo no banco para investir no mercado de ação. E aí o mercado cresce. E isso gera mais e mais, cada vez mais, uma bolha especulativa. O lucro gerado pelo mercado de ação era por movimentação de capital. Você coloca dinheiro aqui, você coloca dinheiro acolá. Mas sem que o mercado em si crescesse. Era porque todo mundo investia que ele crescia. Mas não era ele que estava aumentando. Você não tem novos consumidores, você não tem novas tecnologias, você não tinha nada que justificasse o crescimento do mercado. E aí, mais uma vez, ele fica saturado. Tá bom? Essa história do Rockefeller eu vou contar na próxima aula, porque a gente não tem tempo, tá bom? Bom, o crescimento não era natural, as coisas não se valorizavam, elas simplesmente aumentavam de preço porque todo mundo estava comprando, e isso cada vez mais fazia a produção cair. Cada vez mais fazia a produção cair. Cada vez mais fazia a produção cair. A crise estava no horizonte já. Até que, no ano de 1929, os especuladores da Bolsa viram que já estava no limite. A Bolsa estava crescendo, o mercado estava aumentando de valor, mas não estava como antigamente. Estava muito devagar. Estava começando a entrar em ritmo lento. Por quê? Porque chega uma hora que essa estrutura não se aguenta, tá bom? E aí, esses especuladores tentam vender as ações, mas elas não têm mais valor. Elas perderam valor. Por quê? Porque todo mundo, literalmente, todo mundo dos Estados Unidos, do dia para a noite, tenta vender ação ao mesmo tempo. Vender para quem? Tem um limite. Eu quero, vamos supor, eu quero uma ação da Microsoft, eu não quero 200, eu não quero 500. E todo mundo estava vendendo ação ao mesmo tempo. Aí deu ruim. Vocês entenderam, gente? Tipo, genuinamente falando, não tem problema. Ai, não entendi. Eu volto na próxima aula. Suave. Tipo, então as entenderam mais pessoas, ou menos? elas pediam empréstimo para comprar coisas, ou quando o mercado estava saturado, elas pediam esses empréstimos. E aí, Não, elas pediam empréstimo para investir no mercado de ação. Porque como ele sempre ia crescer, teoricamente falando, elas sempre iam ganhar dinheiro. entendi. Ah, eu entendi da bolha. Da bolha porque não tem dinheiro para render. Você só pegava e falava, putz. Exatamente. Tipo, a bolha chama bolha especulativa porque, tipo assim, você estava investindo numa empresa não porque aquela empresa era foda. Não porque ela tinha descoberto uma nova tecnologia, porque ela tinha dominado um novo mercado. Você tinha investido naquela empresa porque o mercado de ação sempre ia crescer. E ela sempre ia te dar dinheiro, teoricamente falando. Isso é uma bolha especulativa. Entendeu? Isso era insustentável. A empresa não tinha valorizado. Quem valorizou ela foi você. A partir do momento que você investiu nela. E o Estado? E o Estado não fez nada. Porque era liberalismo. Exatamente. E o Estado não fez nada. Porque ele não controla a economia. Ele não interfere na economia. Vocês entenderam, gente? Tipo, real. Até eu vi que tá meio duvidado. Gente, qualquer coisa, tipo, de verdade. Não é culpa de vocês, inclusive, a maior falha é minha. Vou mandar meu número no chat. Eu
Eu não sei, eu acho que eu entendi, mas ao mesmo tempo não faz tanto sentido na minha cabeça. Por quê? Eu tô entendendo o que tu tá falando, mas ao mesmo eu não sei, tipo, o bagulho tá crescendo porque o pessoal tá investindo, né? Tipo, é só por isso que tá crescendo. Então o crescimento não é realmente real. Exatamente. É basicamente isso. É exatamente isso. Mas é exatamente isso. Gente, vocês sabem como é que, tipo, vou brisar muito agora. Eu vou passar só um pouquinho da rota, tá? Mas só para vocês entenderem essa parte, para fechar com chave de ouro. Vocês sabem como é que funciona, tipo, teoricamente? Ai, o real desvalorizou em relação ao dólar. Tá, mas quem que dá o dinheiro do real? Tipo, o que que deixa o real com esse valor que ele tem? Vocês sabem, mais ou menos? O padrão, né? A moeda americana, né? Tá, mas tipo assim, tá bom. O que que deixa o dólar com o valor que ele tem? Jesus. Acho que é isso, sobre isso. Exatamente. A Gente, inflação. não só, grosso modo, tipo, hoje em dia não é mais assim, mas só para vocês entenderem. Quando você tem 100 reais, você tem literalmente uma parte da riqueza no Brasil no teu bolso. Olha que coisa bonita. O dólar, o real e tudo mais, é literalmente uma divisão do PIB do Brasil. Então você pega tudo que o PIB brasileiro vale, literalmente tudo, e divide em frações. Então você tem 100 reais, você tem uma fração do PIB do Brasil. Você tem literalmente, sei lá, uma parte do dinheiro que o Brasil tem com a ação da Petrobras, com venda de petróleo. Se uma parte da venda do agronegócio, algum negócio assim. É toda a riqueza que o Brasil tem. Literalmente toda a riqueza dividida em frações. E é por isso que se você pegar uma impressora na tua casa e ficar imprimindo dinheiro a rodo, ele desvaloriza. Por quê? O PIB do Brasil aumentou? Não, mas tem mais dinheiro circulando. Você tem mais dinheiro circulando nesse negócio. Por que eu estou falando isso? Porque imaginem agora, o Brasil tem muita riqueza, a gente tem extração mineral, a gente tem tecnologia, a gente tem o agronegócio, que apesar de ser uma grande merda, dá um dinheiro bom pra gente. Vocês imaginem agora que 80%, se eu não me engano, de todo o PIB dos Estados Unidos, ou seja, de toda a riqueza que o país gerava, vinha dessa especulação. Isso quer dizer que 80% do dinheiro que estava sendo movimentado nos Estados Unidos era aquela situação bizarra de promessa, era de dívida, era de empréstimo. Ou seja, 80% de tudo que estava circulando eram as pessoas prometendo que iam pagar e não pagando, de fato. Imagina a merda disso. Imagina o quanto isso é instável, tá bom? A riqueza, quase toda a riqueza de um país ser por promessa, quase toda a riqueza de um país não ser por critérios objetivos, como quantos minérios ele tem, quanto petróleo, quanta indústria. Não, não é por isso. É só por mercado de ação. Você consegue entender a merda que isso dá? Vocês entenderam, tipo, mais ou menos? Pode falar, Isa. Edu, é como se fosse, sei lá, eu tô investindo, exemplo, eu sou uma empresa, e aí, tipo, um banco, na verdade, e aí eu tô investindo em empresas fantasmas, e no final, eu achando que eu vou enriquecer, mas na verdade eu tô, tipo, dando dinheiro para eles, no lugar de eles ficarem com dinheiro, e eu que sou o banco ficar sem, é basicamente quase isso. Tipo aquela época que teve aqui do Rui Barbosa, que, tipo, não? Não, perfeito. É exatamente isso que vai acontecer. Ah, Porque, por enquanto, estava dando certo. Por quê? Porque o mercado crescia um pouquinho e as pessoas tinham dinheiro para pagar. Quando ele começa a parar de crescer, os bancos quebram. Porque eles tinham emprestado dinheiro. E como que as pessoas vão pagar suas dívidas se o mercado não cresceu? Vocês entendem como retroativo é isso? Olha só, as pessoas pegavam empréstimos. Por quê? Porque o mercado ia crescer e aí esse empréstimo vai valorizar, essas pessoas iam enriquecer. Mas para essas pessoas enriquecerem, o mercado tinha que crescer. Mas para o mercado crescer, essas pessoas tinham que investir dinheiro. Olha a espiral de merda. A crise te retroalimentava. Então chega um momento que a produção cai, o mercado para de crescer, e aí como é que as pessoas vão pagar esse empréstimo? Porque elas fizeram empréstimos considerando que o mercado ia crescer. Mas o mercado ia crescer só se as pessoas investiam. Mas como elas vão investir se agora o mercado parou de crescer, elas não têm dinheiro para pegar empréstimo e blá, blá, blá. Crise de 29. É isso. Foda. Complicada essa situação dos Estados Unidos. Eu sei que é muito abstrato. Vocês não precisam saber com esse nível de detalhes do negócio, mas o grosso eu sei que vocês pegaram. Vocês não podem ter pegado os liames, vocês podem ter entendido tudo que eu falei, a questão do dinheiro. É realmente um assunto muito abstrato, gente. A gente tem pouco tempo. Mas o grosso da crise de 29 eu sei que vocês pegaram. Tem um excesso de produção. Os Estados Unidos não param de produzir.
Por quê? Porque, teoricamente, a economia sempre ia crescer e isso, eventualmente, cobra o seu preço. Tá bom? Parar de gravar. Qualquer